Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria mais uma vez com vocês aqui no Palavra Encarnada, exatamente, dia 25 de maio, quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos acompanhe durante esse nosso momento de partilha da Palavra de Deus à luz do Carisma Lumen. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Palavra de Deus. Tome aí a sua Bíblia, se você puder fazer a leitura, senão não deixe de ter contato com a Palavra de Deus. Fundamental não só ouvir falar de Deus, mas você mesmo ter a iniciativa de ler e deixar que o Espírito Santo também fale no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam, o contexto desse evangelho, Jesus está rezando com os apóstolos na última ceia, é por isso que chama-se de discurso sacerdotal ou oração sacerdotal, porque depois de instituir a Eucaristia, Jesus faz essa longa oração que João registra ela, e nessa oração é um desses trechos. Jesus está só ele e os discípulos, num momento de intimidade. Jesus está ali conversando com os seus amados. E olha o que ele diz: Pai, eu não te peço somente por eles, para os apóstolos, escutem, mas também por aqueles que vão crer por causa da palavra deles. Vejam, esse é um grande ponto, porque os evangélicos falam muito da só Escritura, só Jesus. Mas Jesus está dizendo que a palavra dos apóstolos é motivo da fé de muitos outros, e que esses muitos outros, Jesus reza por eles. Entende? Veja, a nossa fé católica se apoia em Jesus Cristo como pedra fundamental, mas também, sem dúvida, na fé dos apóstolos. É por isso que é igualmente importante para nós o Evangelho, Jesus Cristo, a palavra de Deus e a tradição da igreja, o magistério da igreja, que são os apóstolos. E isso desde o começo, desde sempre. Não é uma coisa que surgiu há um tempo atrás. Então, Jesus está rezando por mim e por você, que creram pela fé da igreja. Então, escute bem. Qual é o grande desejo de Jesus? Que nós estejamos nele. Que nós estejamos pegados em Jesus. Que nós estejamos unidos em Jesus. E não é só um sentimento afetivo, veja bem. Aquele, eu te amo, Jesus, né? Deus é o centro da minha vida, Deus é... Não. Quem me ama faz a minha vontade e obedece os meus mandamentos. Isso é bem claro. Então, uma pessoa que diz que ama a Deus, mas que não vive conforme os seus mandamentos, não vive conforme a sua lei, pessoa que ama a Deus, por exemplo, não me confesso, porque eu tenho vergonha. Faz sentido? Não, nem faz sentido nenhum. Uma pessoa que diz que ama a Deus, mas não frequenta a Santa Missa, pelo menos todo domingo. Veja, quem me ama faz a minha vontade. Então, estar em Jesus
não é somente uma emoção do seu coração. Estar em Jesus é colocar a sua vida sob a guia da vida dele. Vejam, ter fé é diferente de só acreditar. Os demônios também acreditam. Ter fé é entregar a própria vida a Deus. Colocar Deus no centro da sua vida é de alguma forma, relativizar todo o resto. Inclusive, o mais importante para você, que seria a sua família. Porque quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, Jesus diz, não é digno de mim. Vejam. Então, estar em Jesus. Mas vejam, essa atração que Jesus realiza de estar nele é para que nós sejamos inseridos na comunhão da Trindade. Como tu me amastes antes da fundação do universo. Esse amor eterno que o Pai tem pelo Filho, que o termo grego para isso é perikoresis, né? Essa relação dentro da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Essa relação de amor, de comunhão, quando Jesus assume a nossa humanidade, quando Jesus se faz homem, é para nos inserir dentro dessa comunhão. Se não me engano, Santo Irineu de Lyon que fala, Jesus assumiu a nossa humanidade não para perder a sua divindade, mas para divinizar a nossa humanidade. Antes de Jesus nascer, no seio da Trindade existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E não existia homem, porque não é próprio da divindade a humanidade. Porém, quando o Verbo se encarna em Jesus Cristo, ele assume a humanidade de uma maneira tão profunda que aquela humanidade assumida já não é dividida dentro de Jesus. Portanto, o Verbo encarnado é o próprio Jesus. E quando ele volta para o Pai na ascensão, ele leva a nossa humanidade. De tal forma que a nossa humanidade, que a humanidade de Jesus é a nossa, que ele tomou da Virgem Maria, ela é assumida na Trindade. E ele nos dá a participar da sua vida divina. Isso, meus irmãos, é uma coisa grandiosíssima. Porque para nós não é prometido somente um paraíso, no sentido de Adão e Eva, o paraíso das delícias, sem dores, sem sofrimento. É mais do que isso, nos prometido a comunhão divina, estar dentro com Deus. Vejam, olha que belo, que profundo. Aquilo que Adão, de uma maneira egoísta, arrogante, soberba, queria, que era ser Deus, não foi concedido a Adão pela sua arrogância e soberba, mas foi dada a liberdade, a liberalidade de Jesus Cristo para toda a humanidade, de os homens se tornarem Deus, mas não sem Deus, mas pela participação do mistério divino. Então, à medida em que nós somos batizados, participamos da vida de fé, nessa mesma medida, nós participamos da vida divina, quando vivemos conforme a sua vontade. Esse é o grande mistério de unidade. É por isso, meus irmãos, tirando algumas consequências bem práticas para nós, é por isso que um bom cristão não deve nunca viver separado das outras pessoas. Não deve viver com ódio, com rancor, indiferente. Que eles sejam um. É o grande desejo de Jesus. Ó Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Então a unidade da família humana, a unidade da fraternidade, a unidade da fé, a fidelidade, a fé em Jesus Cristo, a unidade da igreja, é uma manifestação dessa unidade da Trindade. Como nós somos um, Pai, que eles sejam um. Por isso que o movimento Focolare, por exemplo, fala tanto da unidade, porque o maior contra-testemunho que pode existir é a divisão dos cristãos de modo especial. Então, é claro que esse esforço de unidade não deve ser por relativizar a nossa fé, que essa é uma coisa que muita gente confunde, né? Mas o esforço pela unidade é o esforço de fazer Jesus amado. E quanto mais as pessoas estiverem próximas de Jesus, imaginem um círculo, né? Quanto mais próxima de Jesus, que é o centro, mais próximas elas vão estar de si mesmas, entre si. Vocês entendem? Isso é uma coisa muito forte, sabe, de se entender. Então, a unidade da vivência da fé, isso é uma coisa muito importante.
Para nós, no Carisma Lumen, essa passagem tem uma tonalidade especial. Por quê? Quando Cristo é elevado, veja, aí é que ele atrai todos a si. Ele diz, né? Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Essa elevação, quando a gente lê de uma maneira desatenta, pode parecer que é a elevação do quê? Da glória do Senhor, da sua ascensão. Mas não. Na teologia de João, onde esse evangelho é escrito, que essa passagem está, a elevação é a cruz. Tanto que em outra passagem, ele diz, assim como a serpente foi elevada no deserto por Moisés, o Filho do Homem será elevado para a salvação do mundo. Se não me engano, João capítulo 3. E é exatamente nessa elevação que Jesus atrai todos a si. Jesus elevado na cruz, Jesus abandonado. No abandono da cruz, Jesus crucificado, abandonado por todos, inclusive pelos apóstolos, menos por sua mãe, por João, Jesus atrai todos a si, Jesus abandonado. Então, a fidelidade a Jesus abandonado é o fundamento da nossa fraternidade quanto carisma. A fidelidade a Jesus abandonado, a força do carisma nasce daí. Portanto, quanto mais próximo de Jesus abandonado, quanto mais atualizando aquela experiência fundante com o Emmanuel, Deus conosco, tanto mais nós vamos estar unidos. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos relapsos na vida fraterna e achamos que a vida fraterna se mede meramente pela quantidade de laços afetivos e emocionais que nós temos com as pessoas, mas não. Isso é uma falsa compreensão de fraternidade. A verdadeira e sincera fraternidade nasce com Jesus abandonado, da fidelidade ao carisma. Tanto que, quanto mais fiel ao carisma, mais você vai encontrando Jesus abandonado, mais você vai estar nos centros sociais, mais você vai estar nos projetos, mais você vai estar visitando Jesus abandonado nas ruas, mais você vai estar no seu grupo de oração e, logicamente, mais o seu coração vai estar em sintonia com o carisma. É por isso que não é só uma teoria, é uma coisa muito concreta, é uma coisa prática. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Que na nossa obra, meus irmãos, nós conseguirmos dar esse testemunho de unidade no mesmo espírito, no mesmo coração, com certeza o mundo irá acreditar na divindade de Deus, na unidade da Trindade, com muito mais perseverança e força. Nosso testemunho, portanto, seria o testemunho mais claro da graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repouse sobre você e sobre sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.